Boa noite a todos. Os internautas, eles ficam dizendo, por que ele está achando graça? É porque essa turma daqui do Cetrasol é uma turma tão agradável, que mesmo antes de a gente começar a palestra aí, a gente fica atualizando as coisas, né, Denise? Ficamos atualizando aí e a gente inicia assim, com essa alegria. Mas querendo desejar a todos vocês que nos acompanhem pelas redes sociais, YouTube, já passamos para os mais diversos grupos espíritas, do qual nós fazemos parte, a DEPA, Lírio do Vale, SEAMA, 17º CRE, certo? E por aí vai. Então vamos começar. Gilmar, quantas vezes tu já escutou essa palestra Jugo Leve, Consolador Prometido? Várias vezes, né? E às vezes alguns internautas dizem, de novo, já até sei o que vai falar, né? Só que, para quem nos conhece, a gente não fala a mesma coisa. O assunto é sempre atual, mas como o mundo gira, sempre tem novidade, Denise. Sempre tem novidade, meus anjos. Eu me lembro, quando me passaram o tema, ano passado eu trouxe esse tema para cá. Está nas redes sociais da DEPA. O jugo leve, quem disse foi Jesus, né? Vinde a mim a todos vós, né, que estáis sobrecarregados, aflitos. Mas tu sabias, Gilmar, que ando descobrindo umas coisas sobre Jesus? Sabias? A internet é uma coisa maravilhosa. E a tecnologia ajuda. E aí, a boca miúda da internet veio nos dizer que Jesus era casado com Maria de Madalena. Já ouviste falar nisso? Já. E aí? É verdade ou é mentira? Só que eles se baseiam em manuscritos que foram encontrados, porque tem muita coisa escondida. Eu acredito aí que alguns dos senhores e senhoras das redes sociais ainda guardam aquela carta de namorado ou namorada. Tu ainda guarda do teu esposo algumas cartinhas que ele deixou para ti? Não! Foto, né? Foto. Mas tem gente que guarda o quê? Carta, né? Tem até uma curiosidade sobre Thomas Edison. Thomas Edison, a escola dele, né, onde ele estudava, foi lá e mandou para que ele entregasse uma carta para a mãe dele. E a mãe dele recebeu aquela carta. E ela foi ler. E aí ele disse, o que estão dizendo, mamãe? O que estão dizendo? Diga, meu filho, aqui estão dizendo que você é muito inteligente. E que a escola não tem a capacidade de lhe ensinar, porque você é muito inteligente. Ele ficou orgulhoso, Thomas Edison. Então a escola está pedindo para que você estude em casa, para que eu lhe ensine as coisas. E ele ficou alegre. Só que a verdade não era essa. Thomas Edison, ele tinha dificuldades, como todo e qualquer alma, passando pelo seu processo de adaptação, e algumas almas realmente missionárias, cientistas, eles tiveram na infância alguns transtornos, como o próprio Albert Einstein. Então, Thomas Edison tinha. E aí, o que foi que aconteceu? A própria mãe foi investindo nos estudos dele. Ele se tornou essa celebridade. A mãe dele desencarnou. Morreu na linguagem bem popular. E ele, ali,
mexendo nas coisinhas dela, encontrou a dita carta. Não era nada daquilo do que ela havia dito. A escola estava dizendo que o filho dela não tinha condições de estar ali, porque ele não conseguia aprender as coisas. Ele tinha uma certa limitação. Naquele exato momento, Thomas Edison começou a chorar, de ver que, na realidade, a mãe dele escondeu dele uma verdade da infância, uma dificuldade que ele tinha. E aí ele escreve aqui embaixo, da própria carta da mãe: aqui está Thomas Edison, que foi muito compreendido pela sua mãe e que hoje é um dos maiores cientistas do mundo. Então, na realidade, existem manuscritos aí que realmente o pessoal está descobrindo. Até mesmo que veio as cruzadas, ou mesmo antes das cruzadas, das perseguições, para não se perder a história, eles escreviam, colocavam naqueles tubinhos, e às vezes enterravam, escondiam, e agora estão descobrindo, Gilmar. E um desses escritos diz que Jesus era casado, e agora eu tenho que... Ah, não, me enganaram. Eu não tenho mais que seguir Jesus. E tem pessoas bem maquiavélicas que não gostam de Jesus, pela mensagem que ele deixou. E vem trabalhando certas informações que estão sendo descobertas. Lógico que algumas estão sendo deturpadas, mas até onde vai a verdade, até onde vai a mentira. E com que eu tenho que ficar? Com as novas descobertas? Mas o mais interessante é que dentro do próprio movimento espírita, existem pessoas que questionam a personalidade, o corpo de Jesus e por aí vai. Tanto é que tem pessoas que dizem, agora na atualidade, porque está se viralizando muito, a questão dos extraterrestres. Então, alguns já dizem que Jesus era da máquina da mente que é um extraterrestre, responsável por esse planeta, mas que ele faz parte de uma pleiade de amigos das estrelas que são responsáveis. Então, as mais diversas teorias começam a surgir sobre a figura de Jesus. E aí, a gente tem que continuar a acreditar naquilo que nos foi ensinado desde quando nós éramos bem pequenininhos, quando nós já tínhamos entendimento. Em que a gente deve acreditar agora? Nas atuais descobertas ou naquilo que nos foi ensinado? E aí é que entra o quê? O Consolador prometido, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, e é uma fala de Jesus que está escrito ali, em que ele diz que, no momento, vocês não vão entender muita coisa do que eu estou falando, mas eu rogarei ao Pai, e eis que virá o Espírito de verdade, o Consolador prometido. E aí veio o quê? A doutrina espírita. E aí vem aquela outra questão. Mas será que a doutrina espírita mesmo é o Consolador prometido? E aí começa-se, então, a questionar a própria metodologia da doutrina espírita no que diz respeito às verdades de Jesus. Então, aí nós temos dois pontos. Primeiro, continuar a acreditar em Jesus. E como é que está a doutrina espírita nos dias atuais? Para quem acompanha as redes sociais e o próprio movimento espírita, está surgindo uma galera aí que está tentando desconstruir o próprio movimento espírita. Está surgindo uma galera. E aí a gente começa a entender a recomendação de Jesus sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Então, quando, na atualidade agora, começa a haver um movimento para que a gente deixe de acreditar no Cristo e deixe de acreditar
na doutrina espírita, a gente tem que fazer uso de algo que ninguém pode mexer em nós, que é o atributo da inteligência, em que de fato eu acredito. Nós estávamos na Rádio Clube do Pará, antes das gravações do programa Terceira Chamada, nós estávamos conversando a esse respeito, de que tem uma turma aí que está contra o espiritismo, tem uma turma que é a favor do espiritismo, assim como existe hoje em dia muitos podcasts que não se tornam uma roda de conversa, mas sim pessoas se degradando. O que está certo, o que está errado. E aí nos fizeram uma proposta. Douglas, como tu tem esse programa, a Terceira Chamada, e tu tem outros programas aí, por que tu não cria um podcast para pegar e confrontar as informações daqueles que acreditam e daqueles que não acreditam? Eu me manifestei dizendo, não. Não, porque a doutrina espírita ela não veio para criar a balbúrdia. Ela não nasceu, a doutrina espírita, para perturbação, e sim para colocar no lugar as coisas que não foram totalmente explicadas por Jesus. É por isso que a doutrina espírita ela tem o caráter científico. Você não vê num podcast, certo, dois cientistas discutindo se aquilo ali era verde ou azul. Não, é verde, já foi comprovado que é verde. Não, mas chega um que quer dizer que aquilo ali é azul. Não existe isso. Porque a ciência, ela sempre vai em busca de quê? Mais verdades. A ciência, ela não discute. Ela investiga, ela pesquisa. E querem fazer da doutrina espírita o contrário. Querem pegar a doutrina espírita e ela se tornar uma doutrina de discussões desnecessárias. Desnecessárias. Ora, vamos pegar então a figura de Jesus. Quem foi Jesus? É fato, foi um homem que dividiu a história. Foi um personagem que de fato existiu. Mas e aí? O corpo dele era fluídico, ele é carne e osso. Digo, até agora, a nossa ciência ainda não conseguiu desbravar totalmente esse assunto. Porque a nossa inteligência ainda não alcança certas coisas. Mas existem provas conclusivas, estudos? Não, não existe provas, existe teses. Existem questionamentos. Mas aí dizendo que aquela estrela no dia do seu nascimento era uma nave espacial, não está totalmente concluso isso. Mas aí vem aquela questão que Kardec propõe, que a gente fique com seu ensino moral, que as pessoas esquecem o seu ensino moral. E a figura de Jesus é tão importante que tudo que ele falava, ele o quê? Exemplificava. Não se tem um arranhão nas atitudes dele no que se refere às palavras que ele diz. Coisa que acontece com muita gente. Tem muita gente que fala, mas não pratica, não é, seu Mauro? Mas na figura de Jesus não se tem. E Jesus sempre dizia, olha, no momento você não está capacitado, vocês não estão capacitados a entender. Mas lá no futuro você vai entender essas coisas. Porque a nossa inteligência ela vai ganhando o quê? Dimensão. As coisas vão acontecendo. Então, para aqueles que gostam de depreciar a figura de Jesus, é uma pena. São pessoas, inclusive, até inteligentes demais, mas questionam demais. Sabe por quê, Denise? Porque às vezes as pessoas querem justificar o seu erro buscando na atitude do outro. As pessoas não gostam de admitir os seus próprios erros. Querem pegar o quê? O tão famoso bode expiatório. E Jesus Cristo, em muitas situações,
passa a ser o bode expiatório de muita gente. De muita gente. Mas Jesus falou isso, mas Jesus disse isso, interpretando de forma equivocada as próprias palavras e até mesmo as ações de Jesus. Mas vem a doutrina espírita colocando luz em alguns fenômenos produzidos pelo Cristo. Mas o senhor Allan Kardec é claro em dizer, tem mais coisa. Então a doutrina espírita, como ciência investigativa, em hipótese alguma, ilude as pessoas. O espiritismo não ilude as pessoas. Mas é as pessoas que começam a se iludir por não fazerem o quê? O seu próprio dever de casa, a sua própria obrigação. O mais interessante é que está surgindo um grupo de pessoas aí que, ao meu ver, não são espíritas, mas eles se dizem espíritas, mas que vêm questionando, minha amiga, cada coisa dentro do movimento espírita. E questionando, inclusive, as próprias federativas, a própria FEB. Isso é eu, Douglas Barroso Lopes. Divaldo Pereira Franco, quando na carne, realmente ele produziu muito. Ele era o tribuno, mas também era um homem comprometido em querer e ajudar pessoas. Ele fez, dentro da programação encarnatória dele, ele fez o dever de casa. Então, o que pesa na vida do Divaldo Franco é que ele falava, mas ele exemplificava. Por muito tempo, queriam derrubar a figura do Divaldo como pessoa e como espírita, mas não conseguiram. Por quê? Porque ele fazia como médium, fez o seu papel, como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e tantos médiuns notáveis do passado. Mas até nos dias de hoje estão querendo desconstruir a figura do Divaldo Franco. Mas eu, Gilmar, no meu grupo de conversas, eu sempre dizia assim, olha, o movimento espírita só está de pé porque ainda existe o Divaldo Franco. Mas ele é o líder, nós precisamos de alguém que agregue pessoas. E essa turma quer desconstruir a figura da liderança. Nós ainda precisamos de líderes. Nós precisamos de pessoas que tomem a frente de algumas coisas. O próprio Jesus deu responsabilidades para quem? Para quem, Denise? Para Pedro. Ele deu responsabilidades para Pedro. Porque nós ainda estamos no planeta onde existem pessoas boas e pessoas equivocadas no comportamento. Alguém tem que dar uma organização a tudo isso. Alguém tem que dar organização. Isso eu já entendi desde a minha juventude. E aprendi com Chico Xavier. Quando, na época, cada época tem o seu movimento político, questionaram o Chico a respeito de Brasília. Como é que andam nossos políticos? Chico é um bando de safado lá, né? A gente gosta de criticar políticos, o Chico disse. Nós devemos orar por aqueles que estão na liderança, no governo, no poder. Porque nosso modo, nosso habitat do planeta ainda precisa disso. Nós não podemos julgar, mas orar para que eles desempenhem o papel deles com nobreza. Desde esse dia, Mauro, nunca mais eu critico quem está no poder. Possam ser pessoas que eu gosto ou não gosto, mas está no poder, eu vou respeitar o mandatário que está lá. Mas está fazendo a coisa errada. Bom, mas ele tem um tempo de estar lá. E quando for o momento de substituir, eu posso escolher outro, e que não seja ele. Mas amaldiçoar, falar mal, só porque o meu irmão está acima de mim, dentro de certos cargos, Jesus foi magnífico quando estava diante de Pilatos.
Tu és rei? Não, tu não és rei. Tu dizes que eu sou rei. Tu sabes que eu tenho o poder de mandar te soltar e te matar. Não terias poder sobre mim se de cima não te fosse dado. Então você que está reclamando muito de algumas lideranças espíritas, de políticos, olhe para você e veja o que é que você está fazendo com as pessoas à sua volta. O que é que você está contribuindo? Porque muitas das vezes você só passa a ser uma pessoa que fala, mas não acrescenta nada. Por isso que Jesus é considerado o homem que transformou. Agora querem desconstituir o homem, agora querem colocar no lugar dele quem? Quem é que está acima de Jesus através das suas virtudes? Quem é que está acima dele? Ninguém na história ainda apareceu. E aí, quando ele diz que pode confiar em mim, sim, nós temos que confiar, por quê? Porque tudo aquilo que ele diz, o Cristo, se confirma até os dias de hoje. Se você quer ser feliz, faça o bem. Faça o bem. Se você errou, levante-se e não torne a pecar. São palavras que muitas das vezes pessoas esperam de nós. Tem pessoas aí do seu lado que estão querendo ouvir palavras igual a que Jesus falou na sua época. De o que você está fazendo? Está criticando, está julgando, está dizendo que a pessoa não vale nada e tudo mais. Está sendo simplesmente um crítico da atualidade que não está acrescentando nada. E aí, voltando à figura do Divaldo Franco, eu sempre falei, Denise, nos meus círculos de amizade, que, olha, o Divaldo desencarnar, o movimento espírita vai ficar num caos. Porque até agora não surgiu pessoa semelhante a ele. Ele era um espírito perfeito, Divaldo? Não. Várias vezes ele comentava sobre as suas falhas, mas ele deixou um legado de respeitabilidade. Quero desconstruir, inclusive, Chico Xavier. Os fenômenos de materialização provocados por Chico Xavier, tem gente que já está querendo que aquilo não aconteceu, mas tem fatos ali, tem relatos, tem fotos. E aí, como é que fica? Fato é que na atualidade, por isso que eu digo assim, eu sempre trago algo novo em cima do assunto. O jugo leve e o consolador prometido. O jugo leve, você não deve deixar de acreditar naquilo que lhe foi ensinado de forma positiva. Se surge alguma coisa nova e você não entende, mas não descarte logo de imediato se é verdadeiro ou falso, se Jesus era casado ou não com Maria de Madalena. Quando você começa a questionar os próprios milagres, a própria morte, dizem, a boca miúda também, que Jesus, a morte na cruz, foi uma coisa que foi tudo armado. Diz que ele envelheceu, ficou velhinho, lá pelas bandas do Egito. É verdade ou é mentira? Não sei. Mas uma coisa é certa. Tudo que Jesus viveu e que as pessoas tentaram desconstruir, até hoje não conseguiram. Que é o quê? O seu ensino moral. Então lá vou querer saber se tudo aquilo ali foi forjado. O que isso vem me interessar agora? Não sei. Tanto é que quando alguém quer começar a fazer debates exaustivos sobre o assunto, inclusive querendo colocar em mim a própria dúvida do espiritismo que eu sigo, eu digo assim mesmo para as pessoas, e espero que vocês também digam, olha, tem certas verdades que eu só saberei quando estiver no mundo espiritual. Tem certas verdades que você vai saber só quando você desencarnar.
O que eu não posso me permitir é entrar em estado de perturbação por algo que eu ainda não consigo o quê? Compreender. Se alguém quer me trazer algo de novo, mas que traga de uma forma suave, que eu venha o quê? A entender. Mas não que a minha cabeça comece a ficar o quê? Bugada, perturbada. Tanto é que quem de fato é espírita, guarda esse mandamento: não julgueis para não ser julgado. Não julgueis. Porque tem gente que está abandonando o espiritismo por não vivenciar aquilo que aprendeu. Tem gente que estuda e não vivencia. Tem gente que sabe dar a boa palavra, mas na hora em que é provado na própria vida, começa o quê? A maldizer de que Deus me abandonou. Que Deus não gosta de mim. E não pode isso acontecer, queridos amigos. Não pode. A nossa convicção, ela tem que estar baseada, e nós devemos ser os nossos próprios laboratórios. Agora, domingo, visitando amigos, e eu era maçom. Ele disse assim mesmo: Douglas, eu estou te fazendo um convite, vem para a loja maçônica, que tu tem até um certo conhecimento, tu gostas de aprender. Eu disse: meu amigo, não é a primeira pessoa que me convida a entrar numa loja maçônica, mas eu estou muito bem com o espiritismo. Não, mas vai acrescentar mais coisas. Não, eu conheço a maçonaria. Eu conheço algumas lojas maçônicas. Eu conheço alguns amigos meus. E até agora, nenhuma das lojas me convenceram de que é melhor do que o espiritismo. Pelo contrário. O que é que eu vejo? Muitas escolas espiritualistas, escolas maçônicas e outra qualquer sociedade, que pegam o espiritismo e tentam adaptar às suas crendices. Que é isso que está fazendo com que as pessoas elas fiquem confusas na cabeça. Olha, gente, isso é fato. Tem muita escola espiritualista, tem muitas lojas maçônicas, essas sociedades aí ditas secretas, que elas admiram o espiritismo. Só que elas querem pegar o espiritismo e adaptar à sua forma de pensar, aquele grupo, aquela liderança. E aí eles conseguem o quê? Perturbar o ambiente, dizendo que Kardec estava equivocado em alguma coisa. Eu estudo o espiritismo até os dias de hoje. Eu estudo mediunidade até os dias de hoje. Até porque eu sou médium. Eu preciso estar atualizado nos acontecimentos da vida. Se você não fizer o seu autolaboratório, você nunca vai ser firme nas verdades que estão acontecendo à sua volta. A sua verdade é uma coisa, a do seu próximo é outra. Não misture as coisas, porque senão você vai cair em choque. E interessante que nós estávamos conversando lá na RBA, inclusive no programa, né, antes do programa, a questão das convicções. Cada um de nós viemos com uma programação reencarnatória. Então, quando nós formos opinar algo para alguma pessoa, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não conhece a programação reencarnatória daquela pessoa. E o que acontece? Às vezes uma pessoa pergunta: Mauro, o que tu acha se eu fazer isso? Olha, faz isso porque comigo deu certo. Comigo deu certo. E aí eu vou fazer porque com o Mauro deu certo. Aí começa a dar errado para mim. Eu digo: poxa, Mauro, tu disseste para me fazer isso e aquilo outro, deu tudo errado. Tu mentiu para mim. Mas por quê? Porque ele não soube usar de psicologia. A psicologia diz assim mesmo: Mauro, eu estou querendo fazer isso. Olha, Douglas,
Comigo deu certo, porque eu agi dessa forma, eu penso dessa forma, e pode ser, aí que vem a parada, pode ser que contigo também pode dar certo. Mas eu não posso te afirmar que vai dar certo. Por quê? Porque eu não conheço a tua programação reencarnatória. Então, cada um tem uma programação reencarnatória. Cada macaco no seu galho. Essa é a realidade. Então, a doutrina espírita, ela te favorece o quê? A pensar. É a ciência da investigação. Eu não canso de dizer isso, porque uma das coisas que eu mais me maravilho dentro do espiritismo, meus queridos internautas, é que o senhor Allan Kardec é claro. Doutrina espírita é a ciência da investigação. Está acontecendo alguma coisa contigo, você tem todo o direito de saber o porquê está acontecendo isso com você. Isso é uma maravilha. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Bom, alguma coisa aconteceu. Porque existe uma lei que hoje é provada pela física. Toda ação vai dar uma reação. Isso é uma lei. Ah, mas eu não fiz nada. Será? Vamos analisar. Aí quando você ajuda a pessoa a pensar, a pessoa diz, mas também não fiz por querer. Aí a pessoa começa a arranjar desculpa. O ruim de a gente ainda estar nesse emaranhado de dificuldade é porque a gente quer arranjar desculpa por uma falha que cometemos, mas que é totalmente compreensível. Por quê? Por Deus, por Jesus e pela própria ciência espírita. Se eu errei, é porque eu não conhecia. Eu não conhecia. Provavelmente, eu possa cair no mesmo erro. Mas se eu cair no mesmo erro é porque eu não tomei vergonha na cara? Não, é porque ficou faltando amadurecer algo. Que isso também é a maravilha da evolução. É por isso, Mauro, que algumas pessoas elas não se chocam mais quando certas situações voltam de novo. Poxa, mas de novo a mesma situação está voltando? Não, mas é porque alguma coisa não ficou ajustada. Eu vou ajustar. E aí, lá na frente, quando a situação vier, ela não vai lhe atingir. Por quê? Porque você já aprendeu e você nem vai cair na malha. Filha da sua própria perturbação. Então não fuja da escola, da sua escola, do seu laboratório, que tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: o homem de 100 anos não é mais igual o atual. Eu não serei o mesmo daqui a 100 anos, porque tudo tende a evoluir. E não é colocando perturbações na cabeça das pessoas que eu estou ajudando o mundo a evoluir. Pelo contrário. Você está ajudando com que as pessoas elas fiquem ainda muito mais perturbadas, até mesmo dos próprios dramas que está vivendo. Eu agradeço a oportunidade que o Cetrasol está nos dando de fazer essa fala ao vivo, porque aqui vai um recado para você que está criticando as federativas, que está criticando as casas espíritas. O que é que você está fazendo, então, para consertar tudo isso? Não estou vendo nada. Só estou vendo você o quê? Buscar mais teses que não existem, investigações que não são necessárias. Estou falando até de Dr. Bezerra de Menezes, cara. Que Dr. Bezerra de Menezes, quando era vivo, era um engodo. E o cara era conhecido como o médico dos pobres. E essa galera que está criticando, eu já fui atrás, certo? Eu já fui atrás. Não tem nada de relevante que acrescente boas obras, pelo contrário. São aqueles revolucionários de quê? De 4 paredes. Revolucionários de quartos, de residências e apartamentos. Tem um celular, tem uma filmadora, tem isso, aí eu vou já criticar. E não está acrescentando nada. Quando saem na rua, não são conhecidos. Mas nas redes sociais, são muito conhecidos.
Então tome cuidado. Jesus ainda continua sendo guia e modelo. Ele ainda continua sendo um apoio. E Jesus é tão maravilhoso, Denise, é tão maravilhoso, que certos ensinamentos dele me causam tanta emoção, porque ele sempre coloca em nós a responsabilidade de evoluir. Ele coloca em nós a responsabilidade de evoluir. Tu crê? Quando uma pessoa te diz, tu crê? Então, veja lá o que você vai falar. Não, eu não creio porque eu não conheço. Beleza, então vou te ajudar a conhecer. Agora, quando diz, tu crê, eu creio. Por que você crê? Porque eu sei que funciona assim, assim, assado. Era assim a metodologia de Jesus. Então, Jesus, ele nunca se colocou como realmente um salvador, aquele que vai arrancar os nossos problemas. Não. A palavra salvação tem vários sentidos. Tem vários sentidos. O nosso vocabulário ele é muito pobre. Uma única palavra, uma única frase, são menos interpretações. Agora, como ele próprio, os evangelhos e os espíritos dizem, extrair o espírito da coisa. Nós devemos extrair o espírito. Onde está a verdade em cima disso? Então, eu comecei a amar Jesus, não foi porque ele transformou a água em vinho, não foi porque ele cuspiu na lama, que até isso eu vou querer saber lá, saber o que eu quero saber? Que mundice é essa, rapaz? Cuspir na areia, fazer lambuzar e toma, Mauro, no teu olho. Enquanto que às vezes ele curava, nem precisava de tocar, nem ver a pessoa. Que negócio é esse? Uma vez foi motivo de grupo de estudo lá no Lírio do Vale. Agora, vamos entender Jesus, porque tem coisas que eu não entendo da vida de Jesus. Uma hora ele diz, vai, o teu funcionário, o teu servo está curado. E nem precisou ir lá. Nem precisou ir lá. Simão o Cirineu, aquele que carregou a cruz dele, tinha uma filha problemática. Uma filha que não enxergava. O homem só ia passando, o soldado romano vem cá e leva essa cruz. Ele disse, mas eu nem conheço ele. Como é que eu vou carregar essa cruz? Eu nem conheço ele. Tu quer ficar no lugar dele? Tá bom. Porque ele era alto, Jesus estava cansado. Na hora que ele olha para Jesus, ele vê, eu não vejo dor em ti. Eu não vejo culpa em ti. E ele pede perdão a Jesus. Simão o Cirineu pede perdão. Perdão porque ele estava passando por ali, ele estava com pressa para vender as coisas dele. Porque ele ele tem uma filha problemática. Ele sai ali da casinha dele, do sítio dele, mas ele quer voltar logo. Como ele viu aquela multidão, ele foi arrastado pela curiosidade e ele pede perdão. Olha o que Jesus disse para ele. Simão Cirineu. Ele tomou um susto. Como tu conheces o meu nome? Ah, Simão. Aí vem aquela fala de Jesus. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E aí ele diz assim, Simão, a pura fé que há em teu coração, porque todo o bem que se faz é uma luz no caminho. Simão, e era a filha dele, chamando, papai, como pode? A minha filha não consegue enxergar direito, a voz sempre teve dificuldade. E ele sai correndo, a ama dizendo, e ele, mas o que foi que aconteceu? Ela disse, papai, eu não sei. Eu só sei que eu estava brincando e de repente uma luz forte veio até mim. Eu comecei a enxergar direito. Comecei a falar direito. Comecei a pular. Foi naquele exato momento que ele recorda que era o momento que ele estava com Jesus. Simão, filho de Cirene, que ele era da cidade de Cirene. A pura fé que há em teu coração.
Porque todo bem que se faz é uma luz no caminho. Isso é de emocionar. Porque se você de fato quer ajudar alguém, não precisa você abraçar, tocar, mas um lançamento, uma prece, uma boa vibração, porque hoje a astrofísica nos coloca que nós somos energia pura. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Desde 1960, a neuroplasticidade está conosco. O que eu penso, eu crio, eu irradio. Então Jesus já nos ensinava isso. E aí, de repente, meu querido mal, ele vem, me cospe no chão, faz um lambuzeiro e joga no olho de um mundo. Fomos estudar. Sabe onde nós encontramos a resposta dessa dita imundice de Jesus? Matéria influencia matéria. Existem pessoas que precisam do choque direto com a matéria. Existem pessoas que só conseguem se convencer de que tem que mudar quando sofrem. Então, você agora deve estar sentindo inúmeras dores no corpo. Não era para você estar assim. Você sabia disso? A neuroplasticidade, os neurocientistas já provam. Não era para você estar assim. Mas, às vezes, a dor ela se torna ainda muito mais dilacerante pela sua teimosia de não querer acreditar em algo, de você não querer mudar, de você não querer perdoar uma coisa tola que já se passou. Já se passou. Para que está revendo? Então é isso que é o Jesus que diz que vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviará de quê? Porque ele vai explicar. Jesus explica. Vê a doutrina espírita como consolador, explica ainda mais sobre a lei da reencarnação. Se eu estou passando por essas dores, é porque algo eu fiz. Eu estou pagando alguma coisa? Não, você não está pagando nada. Quem somos nós? Não estou pagando nada. Nós só voltamos para ajustar, para melhorar alguma coisa. As pessoas que estão ao nosso lado. Para finalizar, ontem nas nossas reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita Livre do Vale, chegou um espírito de uma mulher com uma criança no colo. Uma criança no colo. E ela disse, tem alguma ama de leite aqui? Um espírito atormentado. Viu tantas senhoras ali e perguntou se tinha alguma ama de leite. Porque eu não consigo mais dar leite para essa criança. Ela estava na média. Eu olhei e reparei a face do espírito. Não era de uma criança, era de um homem. Mas que ele reduziu o corpo perispiritual dele para se parecer como criança. E ele hipnotizou ela no mundo espiritual. Então ela via sempre o que é uma criança. Eu olhei para o espírito e disse, por que tu estás enganando ela? Tu não és uma criança. Tu não és uma criança. Ela veio por um médium e ele veio por outro médium. Quem és tu para estar te metendo no assunto? Não, isso não pode. Mas ela é minha. Ela é minha. Eu disse assim mesmo para ela, na média, você me dá essa criança para eu cuidar? Ah, eu quero. Você fica, porque eu não tenho mais condições. Então eu fico com essa criança. Não se preocupe que aqui todos vão cuidar de você. E ela se viu liberta. No momento que eu estava conversando com os espíritos, eu me lembrei de alguns casos. O drama desse espírito. Homens que subjugam mulheres. Homens que são sugadores da bondade feminina. Tem mulheres que sustentam homens. E eles ainda dizem a si mesmo, tu tens responsabilidade para comigo. Eu te amo, mas não faz nada. E essa prisão fica pelo resto da vida. Só que, quando uma pessoa está com outra, se chama programação reencarnatória. Depois que desencarnou, vai se prestar conta. E você não precisa mais ficar presa àquela pessoa. Porque você já cumpriu a etapa do compromisso, já ajustou. A pessoa não entendeu, a vida que segue. Cada caso é um caso. Detalhe.
Por isso que hoje nós verificamos simbioses espirituais, de almas, não, tu é minha, tu é minha, tu é minha. E aí eu me lembrei de um caso que eu venho acompanhando há anos, de uma jovem que é casada, hoje está para mais de 20 anos de casados, e ela disse assim, meu Deus, não aguento meu marido, não aguento. Eu digo, mas tu sabes, por via mediúnica, que tu fostes preparada em 3 reencarnações para ele vir como teu marido. Em 3 reencarnações, Mauro, ele nasceu como filho dela, preparando ela para ser marido e mulher. Então ela ama, toda vez que ela olha para ele, ela vê um filho. E aí, olha a tragédia deles há mais de 8.000 anos. E aí eles se tornaram espírita, ele soube do caso, ele olhou, Ega, será que eu te devo tanto? Eu digo, pois é, tu não estás ajudando em nada. Tu não estás ajudando em nada. Mas eu vou ficar... Aí eu achei, ela foi de muita coragem, mas eu vou ficar contigo até o final dessa existência, te aturando. Agora, com um detalhe, morreu, cada um vai para o seu canto. Ela falou. Ele disse, mas tu não quer viver comigo a eternidade? Tu estás doido. Eu estou sofrendo aqui contigo um pão de Jeová amassou, que eu já sei que eu fiz para ti, tu fizesse para mim. Não, meu amigo. Morreu, tu para lá e eu para cá. Ele passou 3 dias depressivo. Agora eu te pergunto, ele mudou? Não. Não mudou quase nada. O que você está fazendo com as informações que a doutrina espírita lhe dá? Eis a pergunta. Porque às vezes você sofre por não aceitar algumas verdades. Mas não é que você é uma coisa ruim do papai do céu. Não, tire isso da cabeça. Nós somos almas em evolução. Está lá, 100 anos você já foi pior, já está até melhorzinho. Já está conseguindo abraçar. Já está conseguindo abraçar. Mas se você realmente quer ficar com a alma querida, que você até mesmo criou uma dependência, vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar um pouquinho. Sabe? Vamos nos reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminhas para que coisa pior não te aconteça. Quem foi que disse isso? Foi Gilmar? Não, foi Jesus Cristo. Então são esses tópicos de mensagem que a gente tem que gravar nas falas de Jesus. E nada de querer saber se de fato ele foi casado com Maria de Madalena. Deixa isso para quando vocês desencarnarem, gente. Nada de querer saber se ele é um extraterrestre. Deixa quando vocês desencarnarem. Tem tanta coisa para a gente consertar. Eu, pelo menos, tenho muitas dúvidas. Mas tu está pensando que eu dou trela para os espíritos obsessores estarem me perturbando e eu tirar o foco da minha existência negativo. Para fechar, vocês sabem qual é a moda agora? Que estão dizendo aí que está aparecendo extraterrestre aí, adoidado, né? Tem uma turma que diz que os extraterrestres são o homem do futuro, que fazem a viagem no tempo. Estão dizendo isso aí. É mentira ou é verdade, Zé? Não sei. Mas uma coisa é certa. Pode ser sim. Mas que não são todos. Porque hoje a astrofísica nos ensina que nós temos o quê? O mundo material, certo? O mundo espiritual, que é a alma, e o mundo extradimensional. Olha só. Nós estamos cercados por algumas dezenas de universos paralelos. Então não acredite em tudo que ando dizendo por aí, mas verifique o que é verdade ou é mentira a partir do seu conhecimento. Senão, meu amigo, você vai ficar... Eu tenho um amigo que ele está esperando o ZT chegar e ir embora. Eu digo, tu vai fazer o que em outro planeta, cara? Não sei, só sei que eu quero. Eu digo, vai. Rapaz, eu quero ficar olhando a Denise ainda, cara. Ainda baixo que vai ter... Quando é que vai ser a festa junina? Já está confirmado que vai ter a festa junina? Vamos aproveitar que eu adoro fazer a propaganda e por aí vai. Tá bom? Beleza, Vânia? Olha só. Muito obrigado a todos. Obrigado a Carla.